Olá, bem-vindo ao módulo 7. É um módulo em que eu reservei para falar sobre o tratamento farmacológico. Nem sempre nós lembramos ou tivemos uma carga horária na enfermagem de conteúdo específico de farmacologia. Temos ainda uma necessidade muito grande de entendermos alguns princípios para que a gente possa compreender o tratamento farmacológico dos pacientes com dor. É comum, muitas vezes, os profissionais terem dúvidas a respeito da farmacocinética, a farmacodinâmica das drogas. Então, eu reservei esse módulo com 6 aulas para que a gente possa ter um entendimento claro e perceber o nosso papel nesse contexto do tratamento farmacológico, que é um pilar muito importante no manejo da dor. Então, vamos lá? Vamos falar um pouco, antes de falar do tratamento farmacológico nas dores, vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos em farmacologia. A base, recapitular alguns pontos que talvez não esteja tão claro aí na sua cabeça. Bom, farmacologia, ela tem origem na palavra grega, né? Pharmakon, né? Que é drogas, e logo, que é o estudo das drogas. A farmacologia é a ciência que estuda os efeitos de uma substância química sobre a função dos sistemas biológicos, fundamentalmente dependente da interação da droga com o organismo. A farmacologia é a ferramenta indispensável para os profissionais da área da saúde que lidam diretamente e indiretamente com a prescrição médica. Embora nós não sejamos prescritores quanto profissionais de enfermagem, mas nós manipulamos, nós gerenciamos uma prescrição médica. O conhecimento dela, então, é alicerçado em diversos conceitos e possibilita o entendimento dessa ciência. Os conceitos básicos da farmacologia devem ser compreendidos para uma boa prática, como, por exemplo, as propriedades físico-químicas, bioquímicas, os mecanismos de ação, as vias de administração, absorção, distribuição, metabolização, excreção e terapêutica dos fármacos, além das respostas fisiológicas, da farmacocinética e da farmacodinâmica, permitindo assim ao profissional o estabelecimento do tratamento medicamentoso ideal, adequado e bem aceito pelo paciente. Independente de não sermos prescritores, nós da enfermagem, temos que dominar esse conhecimento, esse conteúdo, para que a gente possa fazer uma boa gestão e um bom gerenciamento da dor dos pacientes. Então, vamos falar agora, começamos a falar das propriedades físico-químicas dos fármacos. O que é isso? As propriedades físico-químicas de determinados grupamentos, né, funcionais são fundamentais na fase farmacodinâmica da ação dos fármacos. Esta etapa de reconhecimento molecular, uma vez que a afinidade de um fármaco por seu receptor depende do somatório das forças de interação do grupamento farmacofórico com os sítios complementares do receptor. Então, vamos falar um pouquinho disso já já. O que é justamente receptor e a sua ativação e interação com o fármaco, né? Os receptores localizados em diversas áreas do nosso corpo. Vou explicar um pouquinho mais disso adiante. As propriedades bioquímicas das moléculas de um fármaco são determinantes no que diz respeito à sua capacidade de induzir um efeito biológico particular. Isso implica que existe uma relação entre as propriedades físico-químicas do fármaco e a sua interação biológica. Isso é muito importante para que o efeito da droga seja percebido no organismo. Aqui, eu mostrando uma figura onde a gente fala da farmacocinética, que envolve absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e a farmacodinâmica, que depende e tem relação com o local de ação, mecanismo de ação e os seus efeitos.
A farmacocinética vai definir a concentração no local do receptor e vai realizar a farmacodinâmica, que é o mecanismo de ação e efeito do fármaco. A interação de fármacos e organismo, elas acontecem a todo instante, e as reações, né, os efeitos não são iguais. Existe um percentual significativo do efeito do fármaco, mas as reações e o mecanismo de ação, ele ocorre e pode os efeitos, né, e variar de pessoa para pessoa. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, o que é a farmacocinética? A farmacocinética é o estudo do destino do fármaco no organismo após sua administração. Ele o que abrange? Administrei um medicamento independente da via, eu vou absorver, eu vou distribuir no meu organismo, eu vou transformá-lo e vou excretá-lo, ou seja, eu vou metabolizar e depois eliminá-lo. Ou então, é a movimentação do fármaco pelos diferentes sítios orgânicos. Os processos farmacocinéticos são determinantes dos passos de uma prescrição medicamentosa. Quando, além de dose, ele deve se escolher a via, definida pelos processos de absorção, distribuição e biodisponibilidade. Vamos falar um pouquinho de biodisponibilidade? Deixa isso no cantinho, que isso é um ponto bastante importante que tem muito a ver com a nossa área de atuação. Além de intervalo entre as doses, calculado geralmente em função do tempo de eliminação desse fármaco. Então, quando eu administro, um exemplo, onde eu administro um determinado opioide por via oral, ele tem um processo de absorção desse opioide, né, por via oral, no meu sistema gastrointestinal, que vai distribuir essa medicação para os receptores localizados, receptores específicos por opioides, por exemplo, ele vai metabolizar e ele vai agir no meu corpo e depois eu vou eliminá-lo, ok? E isso depende também da via, se é factível, da dose, que é baseada muitas vezes em relação a um mecanismo de ação, onde a gente titula, ou seja, vamos começando com a baixa dose e aumentando de acordo com a necessidade, nesse exemplo que eu estou citando do opioide ainda, tá? E em função do tempo da eliminação, se ele dura 4 horas, 6 horas, depende do tipo de opioide. Então, temos que respeitar a farmacocinética. Mas eu não sou o prescritor. O prescritor, ele deve saber ou recomenda fortemente que ele tenha esse conhecimento. Então, às vezes, nós podemos perceber prescrições que não se respeita essa farmacocinética e provavelmente esse paciente pode vir a sentir dor. Por exemplo, uma situação bastante comum, às vezes o fármaco que é de 4 em 4 horas, como a morfina, por exemplo, é prescrito no intervalo de 6 ou 8 horas. Então, provavelmente esse paciente vai ter dor. Por isso a importância do enfermeiro entender, né, o conhecimento desses aspectos. A absorção dos fármacos, ela se dá após a administração e depende o quê? Da passagem desse fármaco por barreiras no organismo. Definido durante a absorção é a biodisponibilidade. Lembra que eu falei? A biodisponibilidade é o quê? A fração do fármaco que vai alcançar a circulação sistêmica, de acordo com a forma de administração, e de acordo também com as suas propriedades químicas e algumas características que são próprias e inerentes ao paciente. A respeito das formas de administração, pode ser dividida em enteral, ou seja, oral ou retal, e parenteral, ou então até mesmo as transdérmicas, hoje muito bem utilizadas. Então, a biodisponibilidade é o quanto esse fármaco, quanto a fração do fármaco vai alcançar a circulação sistêmica, mesmo sendo uma via enteral de administração, como a via retal ou a via oral ou a via transdérmica. Essa é a biodisponibilidade dessa droga, ou seja,
Na maioria das vezes, quando você administra uma droga, ela não é 100%, a ação dela não é 100% alcançada na corrente sistêmica, na circulação sistêmica. Então, a biodisponibilidade, ela é muito interessante a gente termos essa informação quando analisarmos um fármaco. Aí, mostrando mais uma vez a biodisponibilidade, que é a extensão e a velocidade em que a porção ativa do fármaco adentra a circulação sanguínea sistêmica, alcançando assim o local de ação. Então, nós temos a concentração no plasma, ela tem um tempo que o fármaco é predominantemente determinada pela forma de dosagem e ela atinge o tempo de concentração farmacológica e depois, obviamente, tem um pico de ação, e depois, obviamente, ela vai descendo essa curva, como vocês podem ver aqui, é o efeito da droga, né, sendo diminuído. Diferenças na biodisponibilidade entre formulações de um determinado fármaco pode ter significado clínico, sim. Assim, é essencial saber se as formulações medicamentosas são equivalentes. Então, isso é muito importante. E a distribuição, ingerir um medicamento, como isso é distribuído, né? A distribuição é o local de ação terapêutica onde vai exercer o efeito pretendido. Local de ação inesperada, onde vai exercer uma ação indesejada, provocando, inclusive, efeitos colaterais, efeitos adversos. Local onde são metabolizados, podendo aumentar também a sua ação ou serem inativados. Locais onde são excretados. A distribuição, né, do fármaco consiste no caminho que o medicamento faz depois que ele atravessar a barreira do epitélio do intestino para a corrente sanguínea, podendo estar na forma livre ou ligada a proteínas plasmáticas, e podendo depois atingir vários locais, como foi dito, local de ação terapêutica, um local de ação inesperada, os efeitos adversos, e o local onde são metabolizados, e assim depois excretados. A metabolização dos fármacos, ela ocorre em grande parte no fígado, né? O que a gente chama metabolização de primeira passagem. O que acontece quando o medicamento ele é metabolizado no fígado, né? Ele o quê? Inativa uma substância, que é o mais comum, ele facilita a excreção, formando o quê? Metabólitos mais polares e mais hidrossolúveis, de forma a serem eliminados mais facilmente. Eles ativam compostos originalmente inativos, alterando seu perfil farmacocinético e formando o quê? Metabólicos ativos. E o metabolismo de medicamento também pode ocorrer em menos frequência, nos pulmões, rins e nas glândulas adrenais. A maioria dele é ocorrido no fígado. Metabolismo de primeira passagem, também conhecido como metabolismo pré-sistêmico ou o efeito de primeira passagem, né, é um fenômeno do metabolismo dos fármacos, no qual a concentração do fármaco ela é significativamente reduzida e inativada algumas vezes pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Muitas vezes a biodisponibilidade dela se torna menor. Então, ela é inativada e, consequentemente, quando ela vai do fígado para o intestino, ela vai diminuindo o seu poder, a sua concentração. E a excreção? Depois do intestino, vamos fazer a excreção. A excreção é a eliminação do composto através de várias estruturas, principalmente o rim, ele é o principal responsável, né? Que vai, através da urina, eliminar esses metabólitos. Bom, além disso, os metabólitos também podem ser eliminados através de outras estruturas, como o intestino, através das fezes, o pulmão, caso sejam voláteis, e a pele através do suor, ou até mesmo através do leite materno ou das lágrimas. E a farmacocinética, né? Como que a gente pode, né, pensar na farmacocinética? Então, né, de uma maneira bastante resumida. Bom, a farmacocinética, a via de administração, a fase 1
A biofarmacêutica, onde você tem a liberação do fármaco através da desintegração de solução. A fase 2, que é da fase realmente ativa da farmacocinética daquela droga, onde você tem a absorção, distribuição, biotransformação e excreção, né? E aí você tem a entrada na corrente sanguínea, distribuição dos locais, como eu falei, esperados, inesperados, né? Biotransformados, e depois a fase 3 da farmacodinâmica, né? A farmacodinâmica, então, é a interação do fármaco com aquele receptor onde vamos ter o efeito terapêutico, ok? Então, isso é um resuminho bem legal. E a farmacodinâmica? Então, falamos da farmacocinética, né? Absorção, metabolização, né? E excreção. Vamos falar da farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos do fármaco no organismo vivo, seus mecanismos de ação e a relação entre a concentração do fármaco e o efeito desejado e indesejado, muitas vezes, que são os efeitos adversos. Como que o mecanismo dos fármacos é? A expressão mecanismo de ação refere-se o quê? A interação bioquímica específica através da qual uma droga produz um efeito farmacológico. O mecanismo de ação inclui menção de um alvo molecular específico na qual a droga liga-se, tal como uma enzima ou um receptor. No momento em que eu metabolizo essa droga, ela vai se acoplar a um receptor ou a alguma enzima, e aí a gente vai ter o mecanismo de ação, o efeito da droga. Aqui mostrando, nesse quadro, as vantagens e desvantagens das vias de administração dos fármacos, né? A via enteral, parenteral, transmucosa e transdérmica. Embora a transmucosa a gente usa com menos frequência, a transdérmica começando um pouco mais, mas geralmente é a via enteral e parenteral as mais comuns. Como vantagem, nós temos da via enteral ser simples, de baixo custo, conveniente, indolor, não causadora de infecção, e desvantagem, né? Ele pode estar exposto ao ambiente, o metabolismo de primeira passagem requer uma absorção do gastrointestinal, então a sua liberação no local de ação farmacológica é mais lenta. Na parenteral, por exemplo, intravenosa de morfina, né, que é o exemplo até que eu citei, via oral, vamos pensar na morfina endovenosa, ela é rápida a liberação no sítio de ação farmacológica, alta biodisponibilidade, sem risco de metabolismo de primeira passagem ou inativação do sistema gastrointestinal adverso, né? Porque ela cai direto na circulação sistêmica. Como desvantagem, ela tem um efeito irreversível, potencialmente de produzir infecção, muitas vezes pode ocorrer dor, medo e necessidade de profissionais experientes. A transmucosa, que através, muitas vezes, da administração respiratória, por exemplo, é rápida a liberação no sítio de ação, não está sujeita ao metabolismo de primeira passagem, né? Frequentemente é indolor, simples e conveniente, baixa, indutora de infecção e liberação direta nos tecidos, como, por exemplo, os brônquios. Como desvantagem, existe poucos fármacos disponíveis nessa versão. A transdérmica, que é uma aplicação de adesivo, e nós temos de buprenorfinas, vamos falar nesse módulo, ele é simples, como vantagem, conveniente, indolor, excelente para administração contínua e prolongada, não sujeita a também primeira passagem, né? E como desvantagem, existe um fármaco altamente lipofílico, né? Muito ligado à gordura. A liberação é lenta no sítio de ação, então pode provocar irritação na pele e a liberação ela é gradual. E para a gente falar de agonista e antagonista, né? Como que é o mecanismo molecular de interação entre o fármaco e o receptor, ou até uma enzima, né? A gente tem drogas, mecanismos agonistas. Quando a gente falar dos fármacos para dor, especificamente, vamos voltar nesse conceito, e que é muito importante ter um entendimento. Agonista é aquele fármaco que ele tem afinidade, ele tem uma forte ligação com um receptor específico. E neste momento em que o agonista ele interage, né, acopla ao receptor, há uma mudança na conformação do receptor,
Imagine como se você estivesse num Lego, né? E aí você, quando a droga agonista, ela está, né, livre, e ela vai buscar o seu receptor. E quando ela encontra seu receptor, ou seja, ela tem agonismo, então ela tem uma forte ligação, rola uma química muito boa entre ela se conecta e ela ativa esse receptor. É como se tivesse, então, assim a conformação do receptor. Em contrapartida, por outro lado, podemos ter também drogas antagonistas, que faz um efeito ao contrário, né? Ela acopla o receptor, mas ela não provoca essa mudança na conformação do receptor. Nós temos antagonista, então, que torna o receptor inativo, ela bloqueia, ok? Vamos trazer um exemplo. Assim como o agonista é um receptor ativo. Nós estamos fazendo uma morfina EV e o paciente tem uma depressão respiratória, por exemplo, embora isso seja muito difícil, né, não tão comum. Mas vamos imaginar que ele apresentou uma depressão respiratória, uma superficialização na frequência respiratória, uma sonolência muito, muito intensa, né, uma bradipneia, e aí você quer dar o quê? Um antagonista, né, dessa droga. Então, você vai administrar, que a gente chama do antídoto, né? E aí ele vai fazer o quê? O efeito antagonista, ele vai reverter esse quadro de depressão respiratória, ok? Então, isso é muito importante a gente ter um entendimento, porque existem drogas agonistas, existem drogas antagonistas, existem drogas também para dor, agonistas parciais, que a gente vai ver mais adiante no decorrer do modo. Então, para produzir efeito farmacológico, o fármaco precisa de duas características. Primeiro, afinidade pelo receptor, que é a capacidade, a relação, a interação de se ligar ao receptor. E a atividade intrínseca, que é depois de se ligar, ele tem que ter capacidade de o quê? Ativar esse receptor. Resumindo, né? Farmacocinética envolve a dose da droga que eu administrei, absorvi, a concentração da droga atinge a minha circulação sistêmica, distribui a droga nos tecidos, né, e órgãos, né, e aí essa mesma concentração da droga, quando ela atinge na circulação sistêmica, ela também é metabolizada, excretada e eliminada, e com a farmacodinâmica, essa concentração da droga no local de ação vai produzir um efeito farmacológico, atingindo uma resposta clínica, muitas vezes de eficácia, que é o que nós esperamos, porém pode haver uma toxicidade. É aquele exemplo que eu citei para vocês anteriormente. Então, a farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco. O que o organismo faz com o fármaco? Quando você administra. A farmacocinética é o que o fármaco faz com o organismo, que é a ação. Um outro aspecto muito importante, que faz parte do entendimento, e isso é muito importante, porque isso tem... Muitas profissionais me perguntam disso na prática clínica, né? A meia-vida do fármaco. O que é meia-vida do fármaco? Bom, a meia-vida do fármaco, por quê? Porque isso é muito importante para a gente ter uma clareza, senão acha que o fármaco vai durar de eterno. Não, ele tem uma meia-vida, né? O seu carro tem uma meia-vida, né? Então, o fármaco também tem a meia-vida. O que é a meia-vida? Meia-vida é um conceito cronológico, indica o quê? O tempo em que uma grandeza considerada reduz a metade do seu valor. Então, quando ele atinge a circulação sistêmica, ele atinge o seu efeito. E quando ele começa a reduzir e quando chega a metade do seu valor, ele está na sua meia-vida. Em farmacocinética, ele representa o tempo gasto para que a concentração plasmática ou a quantidade original de um fármaco no organismo reduza metade, que é o que eu acabei de falar.
A caracterização de um evento farmacocinético pelo valor da meia-vida possibilita o quê? Uma estimativa da rapidez com que o processo ocorre, originando dados importantes para a interpretação dos efeitos terapêuticos ou tóxicos dos fármacos, da duração do efeito farmacológico e do regime posológico adequado. O conhecimento do tempo 1 e do tempo 2 também é de grande utilidade para conseguir alcançar a concentração plasmática média no equilíbrio, após doses repetitivas em intervalos que representam a meia-vida. Então, quando o fármaco ele atinge sua concentração plasmática, entre o tempo em que ele atinge a sua concentração plasmática, ou seja, o seu pico de ação, e até onde a metade desse fármaco perde o seu valor, se considera a meia-vida desse fármaco. E a tendência depois, essa meia-vida, né, vai reduzindo, até ser eliminada totalmente. Outros conceitos que eu quero trazer aqui, que gera muita dúvida na prática clínica e que muitas vezes eu sou questionada. O que é potência, eficiência e eficácia de uma droga, né? Porque às vezes as pessoas se confundem e jogam tudo no mesmo balaio e fica difícil de ter um entendimento e uma clareza. Potência quer dizer o quê? A força, né? Quanto potente você é. A quantidade do medicamento, que geralmente é expressa em miligramas ou gramas, né? Depende. A maioria das vezes os fármacos, eles são expressos em miligramas. Necessária para produzir um determinado efeito, como, por exemplo, o alívio da dor. Por exemplo, se 5 miligramas do medicamento A alivia a dor com a mesma eficácia que 10 miligramas do medicamento B, o medicamento A ele é 2 vezes mais potente que o medicamento B, entende? Então, vamos imaginar, um exemplo bem, olha, eu tenho eu administro uma oxicodona, 10 miligramas, ao paciente. No entanto, para que eu tenha a mesma potência analgésica e vou trocar por uma morfina, né? Eu tenho que administrar 20 miligramas da morfina para chegar na mesma potência. Por quê? Porque a oxicodona é 2 vezes mais potente que a morfina, ou vice-versa, né? Se eu estou com 20 miligramas de morfina e vou transicionar para a oxicodona, então eu vou dar 10 miligramas de oxicodona, entende? Vou manter o quê? A mesma potência analgésica. Elas são equivalentes. E eficiência? Eficiência é a capacidade do medicamento de produzir um efeito, como nós desejamos, a redução da dor. Então, se aquele medicamento é eficiente, está sendo eficiente para controle álgico. Eficácia difere da eficiência, na medida em que levam em conta o quanto o medicamento em uso no mundo real funciona bem. Muitas vezes, um medicamento que é eficiente em estudo clínico não é eficaz na sua utilização concreta. Portanto, a eficácia tende a ser menor do que a eficiência. A eficiência é aquilo que está na bula, a eficácia é aquilo que a gente vê no dia a dia na prática clínica. Outros conceitos que muitas vezes causam equívocos e confusões. Vício. O que é vício? Vício é uma doença, então a gente tem que tomar muito cuidado, profissionais de saúde de uma maneira geral, quando nós pensamos ou verbalizamos que um paciente está com vício, né? Que é muito comum a gente ouvir, embora não seja tão comum, né? No mundo real, mas o que a gente ouve por diversos profissionais de saúde é que o paciente está com vício de morfina, vício da droga. Vício, gente, presta bem atenção, e eu gostaria que você estivesse atento e refletisse sobre isso. Antes de nós rotularmos, né, caracterizarmos uma pessoa, né, que sofre de dor, vamos ter o claro entendimento do que nós estamos falando, para que a gente realmente tenha um substrato significativo, pautado na ciência, para definir e rotular as pessoas, porque isso tem uma repercussão muito negativa ao paciente.
Vício, ele é uma doença, ele é desencadeado em indivíduos suscetíveis por exposição e abuso de determinadas substâncias. Então, veja, vício precisa ser tratado. Vício, que a gente chama, muitos de vocês vão ler adição, quando nós suspeitamos ou quando o profissional acha, a gente precisa avaliar. Avaliar com instrumentos, com exames, uma avaliação interdisciplinar de outros profissionais, muitas vezes da psiquiatria, para você dizer que esse paciente está adicto, está viciado. Então, tome muito cuidado, porque a literatura traz que menos de 0,5% dos pacientes que têm dor crônica e faz o uso contínuo de opioides ou gabapentinoides têm vício. Então, veja bem do que a gente está falando. O que muitas vezes a gente percebe é a dependência física, é um estado de adaptação com reações orgânicas devido a uma retirada abrupta de uma substância. Às vezes, sem receita, o paciente não tomou, a dose está ineficiente, e aí ele tem a dependência física, que é o quanto o organismo já acostumou com a droga, e de uma hora para outra ela é reduzida, ou ela é retirada, suspensa. Então, isso é dependência física, não é vício. E tem a tolerância, que é o estado de adaptação com a diminuição de um ou mais efeitos da droga com o passar do tempo. Isso é um efeito fisiológico. Tolerância é fisiológico. Às vezes o paciente está tomando 6 meses, 1 ano, o mesmo fármaco, chega uma hora que o organismo acostuma e você vai ter que aumentar a dose. Ou ele tem mais dor. Então, preste muito bem atenção, porque isso são conceitos que vão fazer toda a diferença no entendimento do seu paciente ali ao vivo e a cores com você. Então, tolerância é aquela, você hoje toma dipirona para sua dor de cabeça e essa dor de cabeça vai se perpetuando. Você vai tomando dipirona uma vez, no começo ela funciona muito bem e você alivia e essas dores vão se tornando mais frequentes, daqui a pouco a dipirona não faz efeito. Não vai fazer, porque você já criou tolerância, né? Ou, às vezes, em relação à dependência física, o que a gente vê na prática muito comum, né? Manda tomar um medicamento, um opioide, um gabapentinoide, um antidepressivo, que seja, por um X tempo. Falou, depois você suspende. Só que depois, nesse suspende, né, o paciente, o organismo vai sentir falta do fármaco. E aí o paciente vai ter vários, né? Vai ter sudorese, taquicardia, né? Aquela sensação de desconforto, né, de morte iminente, isso acontece. Então, tome bastante cuidado quanto a isso, eu peço uma atenção especial, né? Então, aqui, novamente falando, né, sobre a dependência física, o vício, e aqui, de novo, mostrando para vocês. E se o paciente tem vício, e ele é diagnosticado pela psiquiatria, com todas o que nós temos hoje para isso, inclusive temos instrumentos para avaliar, né, paciente que vai fazer uso de opioide, se ele tem potencial para vício, adição, e se tem também instrumentos que pode também auxiliar ao diagnóstico de vício. E se tiver vício, temos que tratar, né? Enfim, os medicamentos são realmente muito importantes. Eu sou bem adepta a tratamento farmacológico também, mas o poder de um bom cuidado e assistência também pode ajudar no alívio da dor e sofrimento. Então, educação em saúde, você ter a oportunidade de explicar como o fármaco age, né? Como você pode ajudar esse paciente a ter uma clareza da sua prescrição médica, para não fazer um uso inadequado, ou para mais ou para menos, é um papel fundamental do enfermeiro. Monitorizar os efeitos adversos, a gente vai falar um pouco disso mais adiante. Então, sempre é uma oportunidade muito grande de crescimento nosso profissional, mas também de oportunidade de educar os nossos pacientes. Então, até a próxima aula, já já a gente vai se falando.